Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do No Clima Podcast, uma iniciativa do Projeto Sutu para a gente comunicar, falar um pouco mais sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. Eu me chamo Jonatas Lobo, faço parte do projeto e eu estou aqui com alguns convidados que também vão se apresentar para vocês e a gente vai bater um papo super legal. Quer começar ou quer que comece? Pode começar aí, a Rocha. Posso começar? Então, meu nome é Celino, eu sou engenheiro agrônomo e acho que a gente vai bater um papo aqui, tentar entrar no contexto dessas generalizações que a gente traz nesses temas, né? Acho que é mais ou menos esse o sentido do podcast, né? Trazer alguns debates que são tidos como verdade absoluta pela população, pela grande massa, e tentar aprofundar esses debates rasos que a sociedade traz, né? Eu acho que é mais ou menos isso o debate, né? Mais ou menos nessa linha, eu sou Léo Azevedo, né? Tô junto com os meninos, com o Jontas, Yara que está aqui ajudando a gente nos bastidores. Hoje a gente está à frente do projeto Sutur e a gente viu a necessidade de expandir o projeto além dos trabalhos que a gente já faz socioambiental, né? Inicialmente com as mudas, hoje a gente já está partindo para um outro campo que é mais social. E aí a gente viu que faltava um pouco mais de discussão, né, que a gente conseguisse atingir outros públicos e trazer alguns temas que a gente conseguisse discutir de uma forma mais popular, mais descontraída, e nada melhor do que um podcast, que é algo mais atual, né, e eu acho que a gente consegue se comunicar melhor. E assim, quando vocês pensaram no podcast, vocês pensaram em ter temas específicos ou como foi essa construção, assim? Só para a gente também passar para o pessoal como foi a construção desse podcast, né? Acho que é importante isso. A ideia é comunicar, né? Por vezes a gente tem uma ideia um pouco equivocada do que seria sustentabilidade, do que seria meio ambiente, do que exatamente a gente está falando quando defende uma pauta desse tipo, ou do que muitas vezes um tema se relaciona com o outro. Então a gente sente que por vezes, quando você tem uma discussão talvez um pouco mais alinhada para poder abrir esse espaço, ela é muito técnica, ela distancia da população, da sociedade. Então a ideia da gente é fazer uma conversa um pouco mais tranquila para que a informação ela também chegue. Então a gente viu que para defender, para falar sobre meio ambiente, para reflorestar, que é onde nasce ali o desejo do projeto Sutur, a gente também precisaria comunicar, para que as pessoas conseguissem falar a mesma língua que a gente está falando, ou talvez até mesmo trocar um pouco a experiência. Mas assim, antes da gente entrar no tema, mais perguntar também sobre o podcast. Em que público vocês querem chegar? Acho que isso é um debate importante, assim, sendo o primeiro, né? Tipo, para quem? Quem é que vocês querem que escute essa conversa? Porque pode ser o pessoal da academia, que já tem essa conversa frequentemente, pode ter o pessoal da rua, desse condomínio, sabe? E assim, a gente vai buscar isso pelas redes sociais. Claramente, hoje é a rede social que domina isso tudo. Mas para quem? Para quem é que vocês querem que chegue a informação? Para quem, Léo? Eu acredito que é quebrar barreiras, quebrar alguns tabus, né? Principalmente porque assim, a gente vem de universidade, né? De uma formação mais acadêmica, a gente sabe que o conhecimento acadêmico ele ainda tem alguns entraves e fica muito dentro da universidade, né? Muito naquele debate técnico, científico, e que não consegue ainda, pelo menos eu acho, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acredito que ainda fica muito preso dentro da universidade e as informações, as produções científicas, os conhecimentos que estão sendo produzidos hoje, eles não conseguem chegar na sociedade de uma forma mais popular, de uma forma mais fácil de ser absorvida e compreendida. Eu vejo isso como um impacto próprio dentro da pandemia, né? Porque assim, a gente falar sobre ciência é a gente falar, por exemplo, a gente teve a pandemia que foi uma questão de saúde, uma questão de meio ambiente e também de política pública. Então a gente tem alguns entraves, algumas barreiras que a gente precisa vencer. Então trabalhar com um público específico, eu acredito que é aonde a universidade, o conhecimento científico, ele não consegue chegar. E o meio ambiente, ele ainda tem esse entrave, né? Da gente falar, por exemplo, sobre conservação, preservação. A gente fala muito sobre meio ambiente, sustentabilidade, sobre a ideia de plantar, 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 sendo que vai muito mais além do que isso. A questão econômica, social.
cultural, outros, né, e cultural. social e eu acho até que muitas vezes faz é desprender o conhecimento que tem na academia, o conhecimento da sociedade, muitas vezes nem se relacionam, que ainda é pior, não é nem que tem uma barreira entre a academia e a sociedade, muitas vezes se distancia totalmente, o que é pensar dentro da academia não é nada a ver com o que a sociedade tá conversando ou tá pregando, mas assim, para trazer para o tema também, a gente sabe que hoje diversos atores sociais, né, movem essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Acho que até a questão ambiental em si, porque a sustentabilidade, na minha visão, ela tem um viés um pouco generalista. Por exemplo, a Syngenta, se entrar na página da Syngenta, que é a maior produtora de agrotóxicos do país, tem lá dizendo que é uma empresa sustentável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, assim. Mas nessa questão ambiental, trazer alguns atores importantes, né? E hoje o tema é para a gente falar um pouco sobre essa questão indígena, sobre a questão da demarcação e também para falar um pouco sobre as generalizações que a sociedade traz quanto à questão indígena, né? E aí, não sei se vocês querem introduzir alguma coisa para a gente começar. Não, é interessante a gente introduzir, até porque o tema foi escolhido já pensando na data. Então, se a gente já vai estar aqui no dia 9 de agosto, em torno disso, é bem interessante a gente falar, né, sobre os povos indígenas, os povos originários, até porque é um tema que está ficando cada vez mais em cena, né? A gente vê alguns espaços que talvez esse tema não chegasse sendo debatido hoje, né? E esse Dia Internacional dos Povos Indígenas, ele foi instituído, por exemplo, pela ONU, né, durante uma assembleia em dezembro de 94. E essa data ela foi escolhida por uma ação também própria ali da ONU, né, dos países. Então, foi o dia 9 de agosto porque foi a primeira reunião que teve das Organizações das Nações Unidas para falar sobre isso, para falar sobre populações indígenas. Isso 2 anos antes. Você vê o atraso, né? O atraso dos debates sobre essa questão, né? 94, né? Você está dizendo? 94. Apenas em 94, a maior instituição internacional, digamos assim, ela traz esse debate para si. Então você vê o atraso quanto a essa questão. O Lacho, ela demorou 12 anos para poder botar uma data no calendário em relação a isso, né? E apesar de ser um marco, assim, no sentido de vamos falar sobre os povos indígenas, sobre o respeito à cultura, sobre a valorização, mas talvez essa data ele não seja assim o mais apropriado, aquilo que no Brasil faça mais sentido para os povos, de um modo geral, se apropriarem. E aí a gente também tem que tomar um cuidado muito grande a falar sobre isso, né? Porque a gente está falando de uma temática que, né, principalmente para mim e para ti, né, fica um pouco distante, porque a gente, né? não cabe a nós falar muito sobre isso. Mas eu vejo que é uma oportunidade também da gente trazer essa visão, porque muito daquilo que a gente possa pensar ou possa agir seja o que as pessoas que estão nos ouvindo também estão pensando, ou acham sobre o tema, ou acham sobre a temática. E aí a gente, pelo menos, falar sobre isso, não tomar, obviamente, o espaço de fala do debate é também interessante para poder levantar e a gente ir se entendendo, compreendendo. Acho que é importante que as pessoas também que estejam ouvindo ou assistindo o podcast que levantem reflexões para eles também, né? Assim, que gerem dúvida neles, né? Assim, que a gente comece a debater sobre isso e que traga essas dúvidas para a gente. Vai ser lançado no Instagram, no YouTube, nas plataformas, né? YouTube e Instagram. Instagram a gente vai fazer os recortes, né? Então as plataformas interativas, né, que possa gerar esse debate, perguntas, para depois a gente até pode ser que no próximo, mesmo com outro tema, separe, sei lá, 10 minutinhos para dizer, vamos aqui debater algumas perguntas que foram e é até legal porque assim, a gente mostrar que nós não somos conhecedores dos temas, né? Que a gente não só desse, mas dos outros, dos próximos, e que a gente está falando apenas como sociedade, como muita gente tem dúvidas. Sim. E a gente vai conversando aqui e construindo conhecimento, né? E também aprendendo. Então, acho que vamos começar na pergunta principal aqui, né, Jonas? Que acho que o debate gira em torno da demarcação, né? Da gente entender essa questão da demarcação, entender esses conceitos. Mas, antes de tudo, acho que a gente precisa fazer um trabalho de base, digamos assim, e entender esses principais conceitos que ligam essa questão indígena, né? Que até um dia desse era a questão dos índios. Vocês sabem, por exemplo, diferenciar o porquê teve essa mudança?
Eu acho que é até interessante, até um tema se falar sobre isso, e até o Léo pode contar melhor pra gente, é a diferença dos termos, né? Porque às vezes a gente fala, até mesmo no dia a dia de hoje, a gente está bem preocupado com as palavras que a gente usa para Sim. se referir a alguma coisa. Então, você vê que até na fala da gente mesmo, por vezes eu falei para os indígenas, para os originários, tem gente que fala índio, e aí qual seria o termo correto? Qual seria a palavra correta para a gente utilizar? Eu não sei. Esse é um debate complexo e eu acho que, dependendo de como ele é falado, ele acaba sendo até um pouco polêmico, né? Até um tempo atrás, décadas atrás, a gente se direcionava aos povos originários ou indígenas como índio, né? E aí a gente tem um debate hoje bem mais recente, que é essa questão indígena. E aí, dentro de alguns campos da sociologia, né, historiadores, a gente tem algumas personalidades que defendem que isso é muito, que esse termo ele é mais criado pelo próprio homem branco e acadêmico do que pelos próprios povos indígenas, né? A gente, por exemplo, conversando, quando a gente está nas comunidades ou dentro de algum povoado, não existe essa diferença, sabe? Assim, não tem essa cobrança como a gente vê tanto, só que aí hoje, com a questão da reaproximação, né, com o novo governo, enfim, Com o Ministério, né? com o Agora a gente tem um Ministério, Ministério. então tem muito disso, aí começou aquela questão, não, são povos originários, né, que é o Ministério, e aí a gente tem povos indígenas. Fica ainda uma discussão que é meio que, eu acredito que é aberta, né? E não sei, eu acho que é um pouco difícil da gente falar sobre. É interessante a gente falar sobre isso, porque todo colégio de interior, como a gente era pequeno, chegava dia do índio, que era chamado de colégio, era tradicional. Então, acho que todo mundo deve ter uma foto de criança assim. O cocazinho de papel crepom, pra cima, a saiazinha, né? O rosto pintado, Quase sempre a gente ganhava uma muda. a mudazinha e a música da Xuxa. É isso. É isso mesmo. E talvez seja o primeiro contato que a gente tive, que muitos assim tenham com esse tema. É porque, pensando assim, quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos, eu não via muito isso na mídia, eu não via muito sendo falado em nenhum lugar. O contato que a gente tinha era bem esse, era algo bem limitado. E é uma questão assim que é como se, tipo, até uma dúvida que eu tenho até hoje, inclusive, que é tipo, todos os índios são os mesmos? Porque a gente sabe, por exemplo, que tem diversas culturas indígenas, diversas línguas, diversas pinturas, mas toda pintura de todo mundo é a mesma pintura, o mesmo tipo de se vestir, tipo, todo índio é o mesmo? Fica aí o questionamento. Não, mas Não, isso, mas eu acho legal, assim, isso né? é interessante, né? Isso é um debate. É difícil da gente se aprofundar, mas estou dizendo assim, pra gente, né? A Sim. gente que está comunicando aqui, pelo fato que a gente tem a influência historicamente de livros, né? Se a gente pegar autores brasileiros que falam sobre índios, como Machado de Assis, entre outros, inclusive a gente pode até falar já sobre isso, a questão do etnocentrismo, que a gente tem muito o reforço do tupi, né? O tupi-guarani, a língua do tupi-guarani. Inclusive, a gente tem, em alguns encontros que eu já participei, eu já cheguei a questionar sobre isso. Por exemplo, falando sobre Ceará, né? A gente tem essa discussão sobre, por exemplo, o resgate, retomada da língua indígena. A gente tem vários povos aqui no Ceará e o questionamento que eu sempre coloco é como era a característica dos nossos antepassados aqui dentro do Ceará, do Nordeste. E uma coisa legal, só para abrir um parênteses, é que grande parte das cidades do nosso estado, o nome é indígena. Tipo, você pega Itapajé, Itapipoca, Trairi, todas essas cidadezinhas são nomes indígenas. Só que, vamos colocar aqui, a porcentagem muito pouca da população acha que sabe, né? Ou se identifica, ou se reconhece. E aí tem a questão que fica... claro que não vai dar pra gente se aprofundar muito, mas, por exemplo, a questão do cocá. A gente tem influência. Se a gente vê, por exemplo, hoje os povos indígenas do Ceará, né, que é onde a gente, de fato, de onde a gente está falando, onde a gente mora, todo mundo tem aquela questão do cocá ainda, que é da influência do cocá que é lá de cima, pro lado da Amazônia, né, que já são outros povos indígenas.
e a gente tem muito dessa influência. A gente precisa conversar mais sobre a questão do sertão, dos povos indígenas, né? A própria questão da influência disso no nosso São João, a questão da mandioca, do cuscuz. Então tudo isso tá internalizado na nossa cultura, mas a gente precisa conversar mais sobre esses... Assim, pelo que eu conheço, a cultura indígena é a base da nossa construção social. Porém, o eurocentrismo, vamos colocar assim, o eurocentrismo chega e meio que apaga essa história pra gente. E hoje, por exemplo, como é que a gente pode fazer para trazer de volta isso? Como é que vocês acham que a gente pode trazer de volta esses debates? Porque, por exemplo, tá aqui a gente vestido igual um europeu, todo mundo vestido igual europeu, né? Mas, tipo, como é que a gente traz esse debate à tona? Sabe? Como é que seria por meio da juventude? Seria por... Como é que a gente faz isso? Tem congressos, por exemplo, indígenas? Como é que... E tem um movimento organizado? Existe isso? Como é que é aqui no Ceará, por exemplo? Não existe. Existe movimento organizado hoje, né? Existe federações, existe associações a nível tanto estadual como nacional, né? Você tem um processo de reconhecimento interessante, né, em relação a isso, apesar de não se ter o avanço, talvez quem está mais lá na base gostaria, né? Mas hoje você tem alguns avanços que a gente, por exemplo, pode muito bem observar, né? Como, por exemplo, o retorno da FUNAI, que é a Fundação Nacional, né, dos Indígenas, tem hoje como líder a Joênia, né, como a presidente. Então, que é uma indígena que está liderando esse órgão a nível federal, que isso nunca tinha acontecido, né? Como a gente falou no começo também, hoje tem um ministério. Aqui no governo do estado, hoje a gente tem uma secretaria, né, que também é coordenada, né, por um indígena que é a Cacique Irê, né, que é a primeira cacica, né, no Brasil. Então isso é muito representativo e ter isso acontecendo, ter esses espaços, né, aproxima um pouco a população dessa discussão, né? Você vê, por exemplo, hoje tem um caucaiense, né, que é o Weber, que é também secretário, né, nacional da saúde indígena, né? Então isso aproxima, por exemplo, até um debate de como é o indígena do Ceará, né? Talvez a gente não tenha tanto ainda. Então isso também aproxima. Eu acho que um debate... não, desculpa te atrapalhar. Não, pode falar. Não, eu acho que um debate até maior, vendo dessa questão, por exemplo, eu aqui enquanto grande massa, que eu acho que é uma máxima que tem, quando a gente vai falar de índio, é tipo, mas índio não é mais como antigamente. Índio usa celular, índio tem uma casa, índio não é mais índio, eles não precisam mais de valorização, sendo que eles mesmos não valorizam a cultura deles. Tem essa máxima da população, vamos colocar assim. É isso mesmo, o índio pode mudar, o índio tem que ficar lá pelado, como é que vocês veem isso? Mas aí também tem um outro ponto, né? A gente já tem uma outra discussão, que tem um grupo, uma parte da sociedade que ainda vê os índios como bárbaros e tem aquela coisa da evangelização, né? De catequetização, de trazer os povos indígenas da sua localidade, da sua comunidade para a questão urbana, que é aí onde eu falei naquela parte da discussão sobre o etnocentrismo, né? Que infelizmente a gente precisa discutir ainda sobre isso, né? Nós tivemos aí 4 anos de um governo que bateu, que falou abertamente sobre não demarcar, de não garantir os direitos básicos dos povos indígenas. Então a gente ainda precisa discutir sobre o etnocentrismo, sobre essa questão de uma parte da sociedade, uma parte da sociedade que é branca, né, e outra que é indígena, assim, exemplificando, e aí uma se considera como civilizada e a outra ainda como bárbara, né? A gente tem esses dois pontos. Uma se considera como trabalhadora. Se a gente pegar a história do Brasil, por exemplo, estados do sul, como por exemplo o Paraná ele fez um processo de embranquecimento muito forte, né? Que é quando eles começam a trazer imigrantes. Tipo, eles não queriam só força de trabalho, eles realmente queriam um embranquecimento da população, que era formada por índios, principalmente, né?
Não, e tem até falando dessa parte, né? Tem um podcast muito legal também, que é o Projeto Quirino, que ele aborda muito sobre isso. Sobre como era essa visão ali, né? No começo do Brasil enquanto império, né, do Lembrando- processo, que isso também atingiu os povos indígenas. Então, se achar que uma população, vários grupos étnicos que passaram por tudo isso, anos e anos de um processo de invisibilização, né, de ataques, que esse povo, apesar de tudo, foi resiliente, não achar que ele vai sofrer modificações e adaptações, é até de novo uma forma da gente, né, enquanto a nossa visão de mundo é meio, até por vezes ignorante, achar ou desmerecer ou desvalorizar um outro tipo de cultura, né? Quando na verdade todos os povos foram evoluindo ao longo do tempo, seja por qualquer motivo que tenha sido acontecido. E tipo assim, eu acho que muitas vezes a gente deixa, tipo assim, o indígena ele não pode usar iPhone, mas a gente pode comer tapioca, pode comer frutas que eles meio que colonizaram aquilo, né? Então tem sempre o olhar para as minorias, eu acho que é para a minoria em si. Talvez não seja só para indígena não, mas para a grande maioria das Mas minoria literalmente ou minoria então, representativa, não no tem caso, né? Não tem cidade de ser literalmente ou não. Não tem. Porque, por exemplo, falam-se negros, mas negro é a maior porcentagem da população brasileira. Agora, eu não sei quanto porcentagem tem de índio hoje. Você sabe? Eu perguntei essa questão da minoria porque existe ainda muito a questão do discurso político, né, principalmente em Brasília, quando estão nesses debates de minoria. Ah, porque os negros são minoria, porque os povos indígenas são minoria. Mas eles utilizam a minoria contra literalmente, né, para poder minimizar os movimentos, minimizar as etnias. E a gente precisa entender, enquanto sociedade, que é minoria, mas não literal da palavra, né? É minoria na questão de representatividade, né? Então hoje a gente, né, pelo lado bom e ainda bem que a gente hoje está tendo uma representatividade indígena, tem representatividade LGBTQIA+, né, hoje dentro do Congresso, do Parlamento, que conseguem debater e garantir pelo menos um pouco mais da voz e do direito. Mas ainda é muito pouco, porque é necessário, né? Acho que é muito pouco ainda porque precisa. Mas é um passo, porque assim, realmente, para algo que realmente precisa ser, ou o que os grupos defendem realmente, de fato, ainda falta muito, né? Mas são alguns avanços que não se pode negar que se tem. Sim. Mas eu acho que pode servir como talvez um gás a mais, uma motivação, um passo um pouco mais à frente para sentir, ó, a gente ainda não chegou lá, mas a gente já conquistou algumas coisas, né? A pauta também ficou bem em evidência quando a gente teve a votação do marco temporal. Aquela derrota na Câmara, por exemplo, né, acendeu um momento, pelo menos, da gente discutir, falar mais sobre isso, né? E hoje, como a gente tem um processo de representatividade maior, né, isso trouxe para a gente uma proximidade maior dessa discussão e da pauta principal ali em torno, que era a questão da demarcação, né? Então, essa necessidade, essa visão de colocar que para demarcar ou para garantir o direito da população, né, dos povos originários, eles tinham que comprovar que estavam na terra, né, pelo menos em 1988, no ano da Constituição, é algo muito complicado, porque a gente está falando de um processo histórico, né, que... E burocrático. Isso, e assim, olha a loucura disso. Imagina, por exemplo, alguém chegar para ti e dizer que para comprovar que a tua casa é tua, tu tem que ter uma conta de luz de 20 anos atrás. Né? E a gente tá falando ou mais, eu tô falando, né? Ou mais, 40 anos, sei lá, 40, menos de 40 anos. Olha, obviamente não é necessariamente a conta de luz, mas quem é que naquela época estava se preocupando em comprovar que estava lá? Né? Então, assim, isso pelo menos ajuda a gente a ficar um pouco mais atento, abrir um pouco mais os olhos e principalmente os ouvidos para escutar. Não, e lembrar também que a nossa sociedade, querendo ou não, é muito recente, pô. A gente teve o primeiro presidente da República, tem 100 anos agora, a gente aboliu a escravatura nesse país em 88, 1888. Então, tipo assim, nossa vida histórica, a gente pensa que é moderna e tal, mas nossa vida histórica, bicho, é muito recente. Todos os debates importantes acadêmicos surgiram de 50 para cá. De 1950 para cá. Então, tipo, a gente está numa construção aí, a gente está numa construção. Agora, tem uma questão que eu penso que é a questão da identidade de classe, né? Que eu acho que cabe até em outro podcast a gente falar sobre isso. Mas, tipo,
o quanto as pessoas, a massa assim, não pensa no indígena quanto original, sabe? Quanto os fundadores. Porque, por exemplo, eu vejo muitas cidades do sul do país, que lá são cidades relativamente recentes, até cidades do norte, Tocantins, por exemplo. Tem cidades lá que tem os fundadores, eles são tipo uma família, né? Mas ninguém pensa nos indígenas que estavam lá. Mas é igual aqui no Ceará, né? A gente tem muito disso também. A gente tem muito. Filho que é fulano não sei quem, né? É. Então a gente tem muito disso. Inclusive dentro da política. Isso é muito, muito forte. Mas tem um ponto interessante do que João estava falando sobre a questão de constituição, organizações, que além de ser recente, né, relativamente recente, fazem algumas décadas, mas as primeiras organizações que tratavam sobre o direito dos indígenas, elas caminharam ali mais ou menos pela ditadura militar e eles não eram, os presidentes ou os representantes naquela época dentro dessas instituições não tinha indígena, né? Então era feito por militares para indígenas, né? E hoje a gente já está tendo uma grande mudança e um avanço também quando a gente começa a ter essa ressignificação das instituições como a FUNAI, de você ter um representante indígena, de ter um ministério, ou ter uma secretaria de Estado, hoje como a gente tem no Ceará. E vale até ressaltar dentro disso que, por exemplo, no Ceará também essa questão do apagamento histórico, né, dos povos indígenas também é muito recente, né? Iniciou-se aí novamente a discussão sobre retomada dos povos indígenas no Ceará na década de 70 para 80, né? A gente é muito recente, então a gente teve um apagamento que é bom a gente ressaltar que foi político. Sim. Né? Foi um apagamento político quanto aos povos indígenas dentro do Ceará e que aí com alguns povos inicialmente a gente teve, quer dizer, recentemente a gente teve essa discussão de retomada. E assim, no contexto geral, a gente também tem uma democracia muito frágil, né? Tipo, pelo menos 50 anos aí é golpe em cima de golpe. Então, tipo, ainda tem isso. Quando a gente começa numa questão de continuidade de políticas, vem alguém, ó, corta, né? Eu acho que ainda tem isso, assim. A questão da resiliência da luta. Se a gente tem um movimento estruturado, né, e eu acredito que por vezes, apesar do próprio movimento ali tentar existir, ter essa aversão externa, esse ataque externo, né, todo esse processo de individualização, a gente vê que existe, está forte, está ali, que apesar de tudo isso, né, eles continuam, né, isso é bem importante, a gente tem que reconhecer isso. E é um processo que, claro, tem que ter a participação deles, o papel, o local de fala, sempre tem que estar ali, garantido, né? Mas a gente, enquanto população, tem que sempre procurar também esse espaço de conhecer e de reconhecer, né? Porque, por mais que tenham as lutas, né, o coletivo é que vai fazer ali a diferença. E eu acho que a gente conseguiu trazer uma ideia bem legal, bem interessante para esse primeiro episódio. Então, agradeço justamente pela participação. Lembrando que a nossa visão enquanto povo, assim, enquanto massa, né? Assim, enquanto povão mesmo. Povão. Gente que tipo, não tem o conhecimento que é necessário até para um debate desse. Mas eu acho que é trazer uma reflexão, tentar trazer uma reflexão para a sociedade ou para o público que tá assistindo a gente. E que a gente não está aqui para poder tomar espaço, né, de voz ou algo nesse sentido, mas na questão do... O intuito de utilizar um espaço que a gente tem para talvez dar um pouco mais de visibilidade para o assunto. Isso. Né? E aí, como isso vai estar nas redes sociais, tá também um espaço para a gente discutir. Então, a partir do momento que o pessoal começar a comentar lá, talvez tenha coisa que a gente não consiga nem responder, mas a outra pessoa vai ver, vai abrir aquele espaço de conversa. Talvez a gente também tenha falado alguma coisa equivocada, e aí alguém vai trazer uma visão diferente pra gente também vai aprender. Vai esculhambar a gente lá no YouTube. E é isso. Inclusive, a gente pede desculpa. É trazer a reflexão, trazer o debate, que eu acho que é o sentido desse podcast. A ideia do No Clima é trazer essa conversa para outros espaços. Talvez levar esse assunto para uma pessoa que talvez não escutaria em outro local. E aí eu agradeço a participação de Juscelino como nosso primeiro convidado, né, ajudou a gente aqui a quebrar um pouco também o nervosismo. Ele veio para buscar a namorada dele na rodoviária e a gente aproveitou. Desculpa aí, Samir. Mas... Inclusive, onde é que ela tá mesmo?
Vamos já olhar agora aqui no GPS. vai ter que ser. GPS. Mas é isso. Assim a gente finaliza o episódio. E convido vocês a seguir o Sutu e o Núcleo no Podcast nas redes sociais, a acompanhar a gente vai tentar colocar isso nas plataformas, nos streams. E é isso. Obrigado, pessoal. Sem